Bom dia. Bom dia. Muitos transtornos aí hoje. Presidente Vargas interditado. Imagino que vai ter mais gente chegando atrasado, tendo uma corrida. Mas vamos lá seguir com a nossa responsabilidade aqui. Essa é a nossa classe Conhecendo Deus Trino. Hoje é a última aula e na introdução do livro, né, a ênfase desse capítulo é a Trindade e a missão, né? O que a missão da igreja, a missão de levar o Evangelho tem a ver com a Trindade. E aí ele introduz com essa frase: a Trindade é uma comunidade missionária. O Pai enviou seu Filho e seu Espírito ao mundo para redimir seu povo. Assim, a Trindade é boa nova. Diferentemente do Deus do Islã, a Trindade é relacional. O pós-modernismo teme todas as afirmativas de verdade como sendo de coação. Então ele vai desenvolver dois aspectos, duas cosmovisões concorrentes aí à fé cristã, principalmente com relação à Trindade. E aí ele vai colocar no livro, né, eu trouxe um pouco dessa perspectiva mais no final da aula, sobre como o Islã não é uma religião cristã próxima, irmã, é outro Deus. Alá não é Deus. Não estamos falando do mesmo Deus. Alá é outro. E ao mesmo tempo o pós-modernismo, ou a pós-modernidade, ou a hipermodernidade, quem quiser falar assim, teme toda afirmativa de verdade como sendo uma coação, como sendo uma espécie de obrigação, limitando a liberdade das pessoas. E nós vamos trabalhar isso também a partir da Trindade. A apologética máxima para a Trindade está na comunidade cristã. Então esse é um ponto muito importante para nós. Muito mais do que debates filosóficos e teológicos, a prova de que Deus é Trindade, Ele é relacional, além das Escrituras, está no próprio fato de que a igreja é uma. Pessoas diferentes, com prioridades e uma história de vida diferente, se unem a Cristo e são família. E aí constroem relacionamentos. E aqui, muito provavelmente, eu acho que ninguém se conheceria se não fosse o Evangelho. Então, o que nos une? O que nos uniu foi a fé cristã. O Evangelho nos uniu. Agora, o jeito que a gente vive expressa essa união da Trindade ou não. Se expressar, estamos agradando a Deus. Se os nossos pecados se sobrepuserem a isso, nós estamos envergonhando a Deus e perdendo os privilégios de viver a vida de unidade que Ele propôs para nós. Então, relembrando, a Trindade não é uma doutrina secundária. Então não adianta você falar: eu amo Jesus, eu creio em Jesus, eu criei em Jesus, eu fiz a oração, plim! Não, isso não é ser um cristão apenas. Nós precisamos crer em Deus Pai, Filho e Espírito Santo. O Deus que nós cremos é trino. Não é qualquer Deus e a gente fez uma oração. Não, a gente crê no Deus expresso e revelado na Bíblia. E Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. E se Ele não é Deus, então nós cremos em qualquer coisa. Agora, se Ele é o Deus verdadeiro, aí a fé cristã se coloca em oposição a todas as outras fés. Então, por isso que não faz sentido quando nós queremos ser politicamente corretos e falamos: não, eu respeito toda a opinião e toda a fé. Negativo. A gente respeita pessoas. Opinião a gente não respeita, a gente debate. A gente confronta ou a gente concorda. Então a gente precisa sair desse modo politicamente correto, que a gente joga o nosso cérebro fora, que é abraçar todo mundo e falar somos todos iguais, porque não é isso que a Bíblia expressa. Nós temos uma fé que é exclusivista. Cristo, o único Deus verdadeiro encarnado, Pai, Filho e Espírito Santo, uma trindade, a verdadeira fé. Quem não crê nisso não é um cristão. Quem não crê nisso precisa se arrepender e crer. Alá não é Deus, o universo não é uma espécie de divindade, só há um Deus verdadeiro. E se te choca isso,
provavelmente você não está ciente da exclusividade da fé. Porque nós cremos em um Deus trino, em um Cristo que morreu por revelar quem Ele era, e as pessoas não gostaram. E nós somos discípulos, seguidores dele. Por isso que é tão importante que nós tenhamos convicção da fé que nós temos e como segui-lo. Não brigando, não sendo beligerante. Vou jogar na cara de todo mundo que todo mundo está errado. Não, pelo contrário. Nós podemos amar os outros. E como nós amamos os outros enquanto cristãos? Como que nós amamos? De uma forma que só nós cristãos podemos amar. Como? Mostrando o amor de Deus por ela. E como que se mostra esse amor de Deus? Onde ele é expresso? Uma recepção, hospitalidade. Qualquer grupo consegue fazer isso. O que só nós podemos fazer? O evangelho só nós, cristãos, temos. Dar cesta básica, falar para todo mundo parar de chorar, ajudar qualquer comunidade pobre, qualquer grupo faz. Os espíritas fazem até muito melhor que nós, muita ação social, para nossa vergonha. Qual é o ponto? Não é desenvolver filosofias, desenvolver um partido político para mudar o mundo. O ponto é, nós temos o evangelho. O evangelho é o poder de Deus para a salvação. Nossa simpatia não é o poder de Deus para a salvação. O nosso salão de culto não é o poder de Deus para a salvação. E nem agradar os outros é o poder de Deus para a salvação. O evangelho é o poder de Deus para a salvação. Nós temos uma mensagem. Nós somos o povo que tem uma mensagem. E essa mensagem nós não escolhemos. Nós recebemos. Nós a abraçamos, fomos transformados por ela. E aí a gente tem uma missão. Por isso que não é opcional. Ou nós somos fiéis ao cumprimento da missão de crer no Evangelho e estendê-lo, ou não. Não existe meio termo. Não existe, isso é para o outro, não é para mim. Isso é para um grupo, não é para mim. Isso é para pastor, isso é para líder. Eu posso só pegar os privilégios da salvação e não fazer mais nada. Não existe isso. Você não é cristão se você pensa assim. Por isso que a fé cristã nos confronta e nos põe no nosso lugar. E como nós amamos os outros de maneira única? Levando o Evangelho. Porque se o Evangelho é verdade, se Jesus é verdadeiro, ele pode transformar essa pessoa. E a coisa mais importante que ela precisa é crer em Cristo, é restaurar esse relacionamento com Deus. Ser amada por Deus e se sentir amada por Deus e viver uma vida de relacionamento e obediência. É isso que é o mais gritante e necessário. Por esses e outros motivos que não faz sentido alguém que se diz cristão se relacionar com alguém que não é cristão. Não faz sentido alguém que se diz honesto ter uma empresa com alguém que não é honesto. Fala, não, quem sonega é ele. Quem vai preso é você junto. Quem vai tomar multa é você. É uma tolice achar que eu posso unir o meu coração a quem não ama a Deus e não sofrer nada. E como que eu lido então? Eu lido com uma visão de missão, de que é isso que aquela pessoa precisa, do Evangelho. Nós não estamos amando o mesmo Deus até que ela se arrependa e creia no Evangelho. Entende como tem inúmeros desdobramentos falar que a Trindade é verdadeira, falar que a Trindade é uma manifestação, né, como nós explicamos Deus, como Ele se revelou, que exclui quem não crê nela, que coloca a fé cristã num espaço único de ou crer ou não crer. Não é uma doutrina secundária, é uma doutrina prioritária. E por mais que não seja simples, o que não é mesmo, às vezes a gente fica procurando, uns falam do ovo, outros falam da água. Hoje em dia é tudo Bluetooth, tudo conexões invisíveis. Antigamente os mais velhos achavam que encontraram a explicação máxima, era o som, que tem toca-disco, fita e rádio. Aí agora a gente já não tem mais isso, tem gerações que nunca verão, e já tem algumas que nunca viram isso.
É igual você dar o exemplo do Disque Man, né? A pessoa não sabe o que é. Os mais velhos aqui vão olhar e vão falar, estou em outro planeta, será? Mas pensando nisso, a gente acha explicações que tentam facilitar para nós, mas elas são insuficientes. Por isso que nós devemos pensar um nível além. Isso é só a introdução. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus te agradecemos pela tua palavra. Te agradecemos porque o Senhor é o Deus vivo e verdadeiro, que é trino, Pai, Filho e Espírito, que revelou o seu amor por nós de maneira sábia, perfeita. Obrigado a Deus Filho por morrer, por ser o sacrifício e por ressuscitar sendo a nossa segurança. Amém. Obrigado ao Espírito Santo que habita o teu povo, que molda a tua igreja, que nutre-nos pela fé, enquanto buscamos conhecer o Senhor pela tua palavra. Edifica-nos, ó Deus, humilha a nossa soberba, ao mesmo tempo cativa os nossos corações com a beleza da verdade e nos motiva a viver uma vida de fé, uma vida de esperança no Senhor e uma vida de amor uns pelos outros, mas amor da verdade, amor que flui da verdade, não que suprime a verdade. Edifica a mim e aos meus irmãos hoje, em nome de Jesus. Amém. Então, o resumo, de hoje é que nós estudaremos como a missão dada por Deus ao seu povo se dá num movimento a partir da Trindade e nos envolve. Então, nós precisamos entender que Deus está em movimento. Primeira coisa. Tem algumas linhas teológicas que está errada, que diz assim, se eu não for, Deus não vai. Calma, a última bolacha no pacote, vamos devagar. Deus tem muitos filhos. Isso é por um ímpeto de querer jogar para a pessoa, você tem que fazer alguma coisa. Só que não é na base da cobrança que ninguém amou mais a Deus. Não é na base da humilhação, não é da base... E vocês vão perceber que a gente não faz isso de culto aqui. Porque quantas pessoas você evangelizou esse ano? Você deveria estar envergonhado. Não é assim. Se você não obedece a Deus por amor e por convicção, você pode até fazer, mas você não está fazendo como Deus quer e porque Deus quer. Então, quando nós pensamos na missão que é dada por Deus, a gente está pensando no movimento do próprio Deus de amar, de ir atrás. E os seus servos seguem Ele. Ser discípulo é isso, é ser um seguidor. Então nós não inventamos, nós seguimos. Deus faz e a gente imita. É um processo de imitação. Inclusive tem um vídeo, talvez dezenas de vídeos na verdade, dos Barbixas, Talvez você que é mais novo não vai conhecer também, mas os mais velhos vão, que chama imitose a doença, Doença. E aí um fica imitando o outro. E os caras têm uma sincronia tão legal. Eu gosto deles, Não sei como é que eles estão hoje de valores e tal, se está falando muita besteira ou não, mas não falava tanta besteira no passado. E aí é exatamente aquilo que é a nossa função como discípulos: imitar a Cristo. E imitarmos uns aos outros que imitamos a Cristo. Como se fôssemos degraus. Degraus? Sempre tive essa dúvida. Degraus ou degraus? Agora eu buguei. Degraus, São degraus, por favor, gente? Agora que a gente só digita, o corretor ajuda. Então, como se fôssemos degraus. Tem professores aí, degraus, Isso. Aquela é da biologia para não ser mitose. Mas, vamos lá. Como se nós fôssemos degraus para que um e o outro se apoiem e pareça mais com Cristo. Essa é a dinâmica de Paulo. Que às vezes a gente pensa, que a gente tem que imitar a Deus assim. Ele está lá, vou colocar aqui porque a gente não pode fazer imagem de Deus, tá? Ele está lá, aí tem os apóstolos, que são plus, são pessoas, uau, eles são quase semi-anjos. E aí tem a gente aqui, uma amebinha assim, que fica
sou só um crente e tal. Não é assim que funciona. Nós somos uma comunidade de pessoas que uma apoia a outra para que a gente possa ir crescendo e ir se aproximando cada vez mais do caráter, das características de Cristo, das virtudes cristãs. Por isso que a gente se usa. Você tem que usar essa comunidade. Não usar como se só você usasse, mas usar no sentido de se apoiar um no outro. E é isso que nós esperamos. Sermos usados uns pelos outros e usarmos uns aos outros em amor para que nós cresçamos, para que o nome de Cristo seja proclamado, valorizado, para que a gente curta obedecer a Deus, porque é uma coisa que às vezes a gente fala pouco. A gente tem que curtir a nossa fé. É bom ser cristão. É bom ter todos os privilégios e promessas em Cristo. Só que tudo isso parte de um ponto. Foi Deus que se mobilizou primeiro. Então Ele vai através de outras pessoas. Ele vai pelo seu Espírito. Ele faz coisas impossíveis e improváveis acontecer. A grande pergunta é: eu vou me envolver no que Deus está fazendo? Ou eu vou ficar apático, indiferente, mexendo no meu celular no canto da vida enquanto a vida acontece, preocupado com as minhas redes sociais, postando muito sobre tudo e nada sobre Cristo, valorizando tudo e todos, menos Jesus, porque a missão é sobre isso. E redes sociais são ótimas ferramentas para a gente avaliar o nosso coração. Analise nas suas, 2 últimas semanas ou no último mês. Quanto de Deus esteve presente no que você compartilhou? Ou no que você curtiu? Ah, mas eu não tenho rede social. O que você viu, porque alguma coisa você consumiu de entretenimento? Percebe como não é uma brincadeira? É uma conexão direta. Eu sou cristão, Deus está em missão e eu tenho uma responsabilidade. E isso é bom, tem que ser alegre, tem que ser algo que eu me contento em fazer, em participar. Mais do que um peso, né? Mais do que um incômodo. Porque é a missão de Deus, é o propósito, gente. Tem gente batendo cabeça aí porque não sabe qual é o seu propósito. A pessoa fala: eu sou um gato. Eu sou uma minhoca, eu sou uma criança. Eu sou um ser assexuado. Eu sou um ser que troca de sexo todo mês. O que é isso? É uma pessoa que não tem identidade. Ela não sabe para que ela serve e o que ela é. Então ela precisa ficar testando infinitamente. O cristão não precisa fazer isso, porque nós sabemos quem somos. Talvez nós não fazemos o que deveríamos, que é outro ponto. Mas nós já sabemos quem somos. Por isso que se envolver na missão é ao mesmo tempo um privilégio e uma bênção para nós, algo prazeroso que Deus nos deu. E a gente vê isso em João. Eu vou pedir para alguém ler aí os 2 primeiros versículos. Assim como tu me enviaste ao mundo, também os enviarei ao mundo, e o favor deles eu me santifico, para que eles também sejam santificados na verdade. Não peço somente por estes, mas também por aqueles que vieram a crer em mim, por meio da palavra que eles falarem. Para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Beleza. Aqui a gente tem uma explicação condensada e até um pouco assustadora do que é a vida cristã. Então Jesus fala: assim como o Pai me enviou, eu enviei os meus discípulos ao mundo. Então a missão começa em Deus, Cristo, o Filho encarnado e seus discípulos. Está seguindo o fluxo. A missão é a mesma. Assim como o objetivo é que a revelação de Deus se manifeste no mundo para que as pessoas creiam nele. A mensagem não é diferente.
Por isso que a gente fala a palavra de Deus. A palavra de Deus. Deus. Não é a nossa palavra. A gente não precisa criar nada. A gente prega uma mensagem que já foi dada. Só que Jesus, ele se santifica por nós, para que nós sejamos santificados. Como que nós somos santificados? Pelo Espírito. Pelo Espírito. O que mais? Pela palavra. A palavra que eu comunico é a palavra que me santifica, que me capacita, que me dá vida. Eu não estou oferecendo uma coisa e vivendo outra. Não há essa dicotomia. A mesma palavra que me transforma, me salva, me santifica, é a palavra que eu vou compartilhar com os outros. Então, Jesus se santificou para que nós fôssemos santificados nele. Ele nunca pecou. Então a gente tem alguém confiável todas as vezes que formos até ele. Agora ele continua. Eu não peço somente por estes, por aqueles discípulos daquele momento, mas também por aqueles que virão a crer em mim. Jesus não está dizendo, eu peço para que o Senhor dê uma força, porque esses discípulos aqui são meia boca. Então, quando, eu sei que eles não vão dar conta, eles não vão obedecer de verdade. Mas quando eles não obedecerem, aí o Senhor dá um jeito. Ele está falando isso? Ele está considerando, vai falhar, a missão não vai ser cumprida? Ele está preocupado com alguma coisa? Jesus está preocupado? Meu time aí, tá precisando de mais treino, tá? Talvez vamos mudar o técnico. Jesus sobe, o Espírito desce para ver se o jogo muda. É esse o ponto? Não. Ele tem uma convicção. Pessoas no futuro virão a crer em mim. Essas pessoas são um instrumento para isso. Não há dúvida. Porque o discípulo, ele foi enviado e ele é santificado na verdade. Vai sempre ter discípulo de Jesus até que ele volte, gente. Ele garante isso. Não é a nossa criatividade e o nosso esforço. Porém, perceba que novamente, aqueles que vierem a crer, vão crer por meio do quê? Da palavra que eles falaram. Da palavra. Ao mesmo tempo que aqui Jesus está falando sobre o relacionamento dele com a Trindade, com o Pai, ele está falando sobre a missão. Não são dois discursos separados. Quem eu sou não é diferente do que eu faço. Ele está dizendo, o que nós somos e fazemos, os nossos discípulos serão e farão. E aí a missão vai ser cumprida. Porque Deus é sábio, Ele não erra. E o jeito que Ele fez de a missão ser cumprida é através de Anas, Joels, Olivers fica chique, Leilas, e todos vocês se coloquem no plural. Por meio da palavra que falarem, olha que interessante, não basta o cristão do testemunho silencioso menos custo. Não, eu sou crente quieto. Quando alguém falar, nossa, você parece crente, aí eu falo, estou pregando o evangelho. Negativo. Aqui é por meio da palavra que eles falarem. Tem que ter evangelho no que a gente fala e a gente precisa pregar o evangelho. Por isso que para entrar na comunidade cristã, acho que o último aqui foi o Guilherme. O que você fez para fazer parte dessa igreja? E o que você precisou fazer como símbolo disso? Prestar culto a Deus. Mais molhado. Um dia especial. E o que você falou? A gente perguntou na frente de um monte de gente. Se eu aceito. E o que você respondeu? Sim. Você continua dizendo sim? Então tá ótimo. É isso. A entrada na igreja é isso. No meio da comunidade nós dizemos, eu creio nesse Jesus.
eu faço parte dessa família. E a gente fala, você parece crer nesse Jesus mesmo, venha fazer parte da família. E a gente continua falando dele. Agora, olha o propósito de todo esse movimento celestial do Pai, Filho e Espírito Santo a gente. Qual que é o propósito disso? Para que o mundo creia. Eu coloco as coisas mais importantes em negrito, não é à toa. Então, se tiver em dúvida, o que está em negrito, via de regra, qual que é o propósito disso? Que o mundo creia. Não. Mais enfático aí. Enfim, todos sejam. Esse é o propósito, gente. A unidade da fé do povo de Deus com Deus. Ser filho não é um termo bonito para falar Deus gosta da gente. É o termo para vocês fazem parte da família. Nós fazemos parte da família da Trindade. Nós fazemos parte da família de Deus. Deus objetivamente escolheu eu e você para que nós façamos parte da família dele, para chamar a gente de filhos. Às vezes a gente fala isso rápido, né? E não dá o impacto. Talvez a sua família te tratou como lixo. Talvez você foi traído, abandonado. Talvez o pessoal até cuidou diferente de você, mas você era a pessoa não aceita, porque seu jeito não batia com o deles. Deus não faz isso, pelo contrário. Ele não abriu uma portinha no fundo e falou, entra aí para a família, tá bom. Você vai ser aquele primo de 5º grau que ninguém dá bola. Não existe isso. Ele juntou um povo para todos sermos filhos. E como que nós devemos viver? Sendo um. A unidade da igreja é aquilo pelo qual vale a pena morrer. A unidade da igreja é aquilo pelo qual vale a pena morrer. E quem é a ameaça para a unidade da igreja? Pecado. Não, quem? Não o quê? Quem é a ameaça para a unidade da igreja? O diabo. O diabo é o maior interessado nisso. Mas quem é a maior ameaça para a unidade da igreja, além do diabo? Quem? Eu, você. Nós somos a maior ameaça. Vou falar de outra forma. Qual é o maior problema da igreja? Eu e você. Porque nós somos pecadores e queremos fazer uma igreja conforme a nossa imagem e semelhança, muitas vezes. E às vezes a gente briga para isso. Machuca os outros. Porque eu quero assim, porque eu concordo que seja assim. Na minha cabeça é assim, então tem que ser assim. Mas Deus propôs uma unidade diferente. Uma unidade que parte da unidade perfeita da Trindade. E como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, o conceito da pericorese da última aula, da habitação mútua da Trindade, onde um dá amor ao outro, não busca receber amor, dá amor, um dá honra, glória ao outro, também eles estejam em nós, participando como parte da família. Não é conosco, é em nós. Isso é um baita privilégio. E aí ele volta. Para que o mundo creia que tu me enviaste. Vocês falam, nossa, que negócio doido, né? Jesus está tão preocupado com salvar pessoas e trazer para a família, quanto ele está preocupado que essas pessoas vivam em missão, compartilhem a fé e o evangelho para que mais pessoas cheguem à família. Então, se você tem aquela tendência, e você tem a oportunidade de corrigir e se arrepender disso, porque não é isso que a gente prega, tá? De que eu sou salvo. E, às vezes, eu prego o evangelho. E tudo bem? Isso é um problema. Eu sou salvo e prego o evangelho. Não é eu sou salvo, recebo os privilégios, e às vezes
quando der, quando eu fiz minhas devocionais e quando alguém está pedindo, gritando, ei, prega o evangelho para mim, aí eu prego. Não existe essa separação. Eu sou uma coisa e eu faço concordando com quem eu sou. Então a gente precisa corrigir essa visão de que ou eu desfruto ou eu sirvo. Ou eu amo a Deus ou eu prego o evangelho aos outros. Não. Se você ama a Deus, você vai comunicar o evangelho aos outros. Se você ama a Deus, você vai se importar com a salvação de outros. Por quê? Porque o maior interessado em tudo isso é o próprio Deus. E se eu sou um filho obediente, eu quero que a glória vá para Ele. Percebe, gente, que não é opcional isso? Não tem condicionais, não tem contingência, é isso. Essa é a vida do cristão. Agora, a gente vê isso desde onde, né? Então, Ana Beatriz leu o primeiro, Joel o segundo, Guilherme o terceiro e o Israel o quarto aí. Olha como isso daqui é uma passada muito rápida pelo Antigo Testamento. Olha como as iniciativas são de Deus de se relacionar com o homem e trazer ele para perto. Vai lá, Gênesis 3, 8 e 9. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor, Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando, onde você está? Isso. Quem que está indo atrás do pecador? Deus. É o pecador que está interessado em ser salvo? Está fugindo. Então vamos eliminar esse mito, gente. Todo mundo está doido por Jesus. Não. A pessoa tem necessidades e nós sabemos que só Jesus pode supri-la. Aquela pessoa não está doida pelo Evangelho. Aquela pessoa, ela foge de Deus. Essa é a postura do pecador. Quem não ama a luz, ama as trevas. Até que a luz rompa as trevas, essa pessoa não quer Deus, ela quer fugir de Deus. Por isso que a conversão é algo tão impactante, é um cair de joelhos. Agora está mais bonitinho. Então, quando nós caímos de joelhos, é porque nós somos vencidos. Não é porque nós, tive uma excelente ideia, vou buscar a Deus. É uma dentre tantas opções, vamos testar. Não é assim que acontece a salvação. Na Bíblia você não vai ver essa pegada hora nenhuma. Então, começando lá em Adão, quem toma a iniciativa de salvar, de dar promessas e de estabelecer relacionamento é Deus. Próximo. Deus disse a Noé: darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei com a terra. Você, porém, fará uma arca de madeira e cipreste. Divida em compartimentos e revista de piche por dentro e por fora. Faça com 135 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura e 13 metros e meio de altura. Faça-lhes um teto com um vão de 45 centímetros entre o teto e o corpo da arca. Coloque uma porta lateral na arca e faça um andar superior, o médio e o inferior. Eis que vou trazer água sobre a terra, o dilúvio, para destruir debaixo do céu toda criatura que tem fôlego de vida. Tudo o que há na terra perecerá. Mas com você estabelecerei a minha aliança. E você entrará na arca com seus filhos, sua mulher e suas mulheres e seus filhos. Isso. Pode ser até aí. Chegou no 18? Sim. Então é até aí mesmo. Olha que interessante. A gente poderia recortar. E às vezes eu recorto. Mas Deus, ele determinou um propósito e determinou orientações claras. Ele não fez para Noé. Noé teve que ralar muito. Corta madeira, serra madeira, mede madeira, passa piche. Mas Deus deu instruções claras. Que Deus amoroso e honesto é esse que diz: busque a salvação, mas não dá instruções claras? Ele seria um Deus amoroso e honesto que você confiaria? Se ele fica brincando
aquele cubo lá, eu tenho que ficar descobrindo a vontade de Deus, o que Deus quer de mim. Às vezes a gente é meio místico, né? Fica nessa, eu só vou me mover quando eu descobrir a vontade de Deus. A vontade de Deus é que você viva. Ele deu uma Bíblia pra gente. Ele não vai dar, não é igual um videogame que aparece uma setinha, aí você se mexe. Aí aparece 2 setinhas, aí você dá 2 passos. A vida não é assim. A vida por fé demanda ser vivida. E o que ele deu? Instruções. E o Evangelho é o quê? São as instruções de Deus. Creia em Cristo, se arrependa, tenha fé, se comprometa com Ele. Cristo é tudo. Priorize-o. Vai atrás dele para descobrir o resto. Percebe como a regra é clara? Usando aí, né, o linguajar futebolístico. Deus não está fugindo de você. Não é um pega-pega, um esconde-esconde. Não, o Deus que quer salvar se revela. E Ele dá orientações na palavra. Agora, talvez o nosso problema é que para nós não é o bastante, né? A gente quer uma coisa mais visual, palpável. Mas foi assim que ele foi atrás de Noé. E Deus fala: estabelecerei minha aliança com você. Eu vou fazer um pacto, uma aliança com você. Não é você vem até mim oferecendo um acordo. Agora, e Abrão? Antes de ser Abraão? O Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, da sua parentela e da sua casa, e da casa de seu pai, e vá para a terra que me mostrarei. Farei de você uma grande nação, e o abençoarei e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Isso. Qual que é a parte de Adão nessa promessa? Hã? Obedecer, mas de forma concreta. O que ele precisa fazer? Precisa sair. É só sair. Mas para onde, Deus? Eu não estou falando para onde, eu estou falando que você tem que sair. Junta as suas tralhas e vai. E lembre de tralha como um homem rico, tá bom? Não é uma coisa simples. Abandone o seu negócio. Às vezes as pessoas hoje em dia falam: não, é impossível que Deus vai querer que eu abandone meus negócios. Será? É impossível que Deus vai mexer no meu ganho. Talvez porque o Deus dinheiro vem antes, o Deus conforto vem antes, o Deus tem uma carreira pré-definida para mim vem antes. Mas o Deus da Bíblia muitas vezes mexe com a gente. Muda o CEP, muda o endereço, muda as prioridades. E ele não disse para Abraão: ó, seguinte, o roteiro é esse. Você vem aqui, depois ali, e quando você chegar lá, você para. Ele falou: sai, vai, eu vou me revelando no caminho. Eu vou dizendo o que eu quero enquanto você obedece e vive a vida. Mas quem deu a promessa? Foi Deus. Ele pegou Abraão. Ele podia ter pego qualquer outro? Podia. Mas ele escolheu Abraão. E a partir de Abraão seriam abençoadas todas as famílias da terra. Não cada indivíduo. Todas as famílias, todos os grupos. Alguns vão pegar isso lá no Testamento e chamar de etnias. Conjuntos de pessoas. Por isso que nós devemos ir lá e mobilizarmos uns aos outros para irmos aonde não há pregação do Evangelho, entre povos não alcançados, onde eles não têm igreja, onde eles não têm uma reunião para ir. Se quiser conhecer de Cristo, eles não têm para onde ir, porque não tem crente lá. Nós precisamos ir até lá, até esse grupo. E tem mais de 1 bilhão de pessoas no mundo nessa situação. E eles matam cristãos lá. E nós somos chamados para ir. Meus filhos, seus filhos, nós fomos chamados para ir de alguma forma. Não é brincadeira a missão. É prazerosa às vezes e custa. Mas ela tem que ser cumprida pelos discípulos de Jesus. E a promessa a Davi? Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Se vier a transgredir, eu o castigarei com varas de homens e com açoites de filhos de homens. Mas a minha misericórdia não se afastará dele, como a retirei de Saul, a quem tirei de diante de você.
Quanto a você, a sua casa e o seu reino serão firmados para sempre diante de mim. O seu trono será estabelecido para sempre. Segundo todas estas palavras e conforme toda esta visão, assim Natã falou com Davi. Deus se revelou para Natã, profeta, né? Algumas traduções vão dizer vidente, choques. Mas ele se revelou para Natã, Natã veio e falou para Davi, é o seguinte: Deus basicamente prometeu que a partir de você ele vai estabelecer um reino que não tem fim. Uau! A partir dos seus descendentes vai ter um reino que não vai ter fim. Isso se cumpre plenamente em Jesus Cristo. Só que Jesus, ele tem um ponto e vírgula na história, que todo o judeu ele esperava que fosse assim: quando o Messias chegar, acabou, sucesso, a gente vai mandar. Aí o Messias vem e morre, e fala que a transformação e o reino começa dentro, não fora. Aí os judeus têm um pouco de dificuldade e matam Jesus, porque não é esse tipo de Messias. Mas Jesus vai reinar. Quando? Na sua segunda vinda. Aí ele estabelecerá o juízo, a espada, e aí sim o mal será extirpado. Mas essa promessa começa aqui. Na verdade ela começou lá com Adão e foi ganhando mais clareza, mais camadas, mais perspectiva nos outros. Aqui a gente tem um versículo bíblico que você pode ler no PDF que está lá, que fala sobre as características de Cristo, né? Tipo, ele promulgará o direito para os gentios. Deus falando para o povo dele no Antigo Testamento, lá em Isaías, que ele queria salvar gentios. Ele não estava só interessado nos judeus, tá claro. Aqui a gente tem também em Isaías falando que ele chamou um servo em justiça. Jesus é o justificador daqueles que creem. E ele é o mediador da aliança com o povo. É uma aliança com o povo que se expande. E luz para os gentios. Eu e você somos gentios, né? A não ser que você seja de uma origem judaica aí. Se não tem ninguém, você é um gentil também. E Deus estava falando lá atrás que iria atingir os gentios. Então, gente, Deus pensou em você. Deus pensou na sua família. Ele estruturou toda a história, todo o governo da história, para salvar você e todos os eleitos que ele vai atingir. Você acordou triste, você queria uma boa notícia, você tem pelo menos uma boa notícia. E a celebração coletiva nem começou. A gente ainda vai cantar, orar, ter oportunidade de contribuir. Mas uma boa notícia você já tem, para dar um sorrisinho no canto da boca. Não, beleza. Agora já fiquei feliz, é verdade, Deus me ama. Nada do que nós fizermos ou deixarmos de fazer muda isso. Porque Deus já nos ama tudo que tem para amar. Não tem uma grama que você vai perder, que vai decair. Ou algo que você possa acrescentar. Que Deus vai olhar para você e falar, merece mais amor. Não está merecendo muito amor. Não existe isso. Em Cristo nós temos tudo. Então, pensando na missão e na Trindade, a própria palavra que nós usamos como missão, que começou a ser usada muito a partir do século XVI, antes, no começo da igreja, mício era a ideia de Deus, não míssil, com L, né? Míssil. Míssil. Era a ideia de Deus, o Pai, enviando o Filho e o Filho ao Espírito. A partir do século XVI, os teólogos entenderam e falaram, peraí, esse negócio é responsabilidade nossa também. E aí passaram a aplicar o princípio da missio, da missão, como pessoas que são enviadas e que vão para pregar. Então ficou obscuro a compreensão que a igreja teve durante uns séculos da sua responsabilidade, e a partir do século XVI isso ganhou outra conotação, de uma ênfase nossa como parte. Então, João 17, 18, como tu, ó Pai, me enviou, eu também os enviei. O pessoal só leu uma parte de João, esqueceu o resto. Aí no século XVI falou, tinha um negócio aqui, né, a gente esqueceu, a gente está precisando pregar o evangelho para os outros, né, então, aí começou o movimento de missões moderno.
que só se intensificou no século XVIII, assim, robustamente, criando agências missionárias e falando abertamente: ei, cristão, a sua responsabilidade é pregar o evangelho, não é uma opção. Hoje em dia é comum, mas há séculos atrás não era. Então a gente viu nas últimas aulas como a Trindade é central para o nosso entendimento de revelação, salvação e humanidade. Você tem as últimas aulas para isso, está lá, é de graça, não cobra por visualização, pode ver e ouvir até a coisa ficando mais clara. E a Trindade é boa nova, porque significa que podemos conhecer a Deus, ser reconciliados com Ele e verdadeiramente humanos. Deus nos salvou para nós sermos seres humanos como Ele quer que sejamos, não como nós queremos que sejamos. Isso faz parte da obra de redenção de Deus. Mas aí entrando, rapidamente, Mário, eu nunca conheci e provavelmente não vou conhecer nenhum muçulmano. Será? Não é bom estar preparado para caso aconteça? Você não vai querer tocar numa mulher muçulmana. Isso pode te dar muito problema. Se você estiver em outro país, muito menos ainda. Então, vamos garantir que a gente saiba o mínimo, porque se Deus colocar algum muçulmano perto de você, você sabe o mínimo para começar a pregar o evangelho para eles. Porque, gente, eles estão aí, e eles estão chegando do Oriente para o Ocidente. E a gente precisa estar preparado para amar eles com o evangelho, assim como qualquer outro. O ateu indiferente talvez não vai te explodir. Ele não vai achar que está agradando a Deus. Mas o muçulmano radical também precisa do evangelho. E Deus está salvando um monte deles. Nunca houve tanta conversão de muçulmanos quanto há hoje na face da terra. Eles estão doidos atrás de uma resposta melhor do que Alá. A gente precisa apresentar a verdade, que é Jesus Cristo, o Deus verdadeiro. Por quê? E eu estou tirando isso de citações do Alcorão. Isso está dito no livro sagrado deles. Não existe Deus senão Alá. Beleza, né? E Maomé é seu profeta. Opa! Deus, Alá e Maomé. Eles não têm espaço para nenhum outro profeta maior que Maomé. Maomé casou com crianças, estuprou, matou, fez uma arruaça, casou com filhos adotivos, enfim, só para tirar aquele verniz de todo religioso fofinho na história, porque vendem isso na escola para nós, para os nossos filhos. Não, ele não era um profeta de Deus. Alá não é o nosso Deus. Só que ele é o parâmetro do que o bom muçulmano quer ser, o muçulmano que tenta ser fiel. Agora olha o que diz nesse livro dele também. Trindade? Abstende-vos disso, que será melhor para vós. Sabei que Alá é uno, não triuno, uno. Glorificado seja. Longe a hipótese de ter um filho. Deus não tem filho. Quem é o Deus que revela tendo filho? Yahvé, o Deus da Bíblia. Se você quiser falar Jeová, pode falar também. Yahvé é mais preciso. Mas como ninguém sabe a tradução, não vamos ficar pegando no pé um do outro. O Deus verdadeiro, que está na Bíblia, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. O Deus que tem um filho, é esse Deus que se revela como Pai. E ele está dizendo, Alá não é esse Deus. E nós cristãos dizemos, não é mesmo. E graças a Deus por isso. Amém? Amém? Que bom. Por quê? Porque o Deus trino, ele pode ser relacional. Para o islamismo, a trindade dos cristãos é Deus Pai, Maria e Jesus. É um pouco fruto de ignorância e um pouco fruto de deboche, porque provavelmente Maomé viveu numa região que tinha um grupo sectário meio herético ali, herético, que pregava um evangelho distorcido. Então, lá no ano 600 depois de Cristo, ele recebe essas informações e algo acontece, ou é coisa da cabeça dele, ele diz que um anjo apareceu e trouxe revelação verdadeira. Essa é a visão que eles têm do cristianismo. E aí ele coloca que essa é a trindade, Deus Pai, Maria e Jesus.
E aqui tem uma frase que eu gostei muito do C.S. Lewis que nos ajuda a perceber por que não é fé cristã o islamismo. Todos gostam de repetir a afirmação cristã de Deus é amor. Você percebe? As pessoas não crentes, elas se agarraram a Deus é amor e elas amam Deus é amor. A facada dela no cristão que está perturbando ela, não, mas Deus é amor, sucesso, tá tudo bem. Não precisa falar comigo, depois eu me resolvo com ele. No entanto, parecem não perceber que as palavras Deus é amor não têm sentido real, a menos que Deus contenha pelo menos duas pessoas. O amor é algo que uma pessoa tem pela outra. Se Deus fosse um ser solitário, então antes da criação do mundo ele não seria amor. Então vamos pensar nas implicações disso. Allah é uno. Em algumas áreas, algumas partes do Alcorão, fala que Allah ama. Mas para ele amar, ele precisa de algo para amar. Então ele depende da sua criação para que ele possa ser amor. E a gente sabe que não é, porque Allah ele não é plural, então ele não é relacional. A ênfase do islamismo é em obediência. Quem obedece agrada, ok. Quem não obedece não agrada, está fora. Vai se lascar. Se o seu cristianismo parece com isso não é cristianismo bíblico, tá bom? Se a maneira que você processa Deus, a obediência, a fé é desse jeito, eu obedeço, Deus abençoa, desobedeço, Deus não abençoa, tá errado, tá bom? Não é assim. A gente precisa conversar mais sobre isso. Preste mais atenção no que é pregado aos domingos também. Mas o ponto do C.S. Lewis aqui é: o Deus do cristianismo faz sentido e ele é verdadeiro, e a gente sabe que ele é verdadeiro porque nós ansiamos por amar e sermos amados. Então o Criador provavelmente colocou isso em nós. Só que para colocar isso em nós ele tem que ter isso. E para ele ter isso antes da criação, a divindade precisa ser plural. Beleza? Parece sofisticado. Se estivesse falando com um muçulmano, a cabeça dele fosse... Pra gente que está mais acostumado, não parece tão absurdo. Mas é isso. Nosso Deus é amor porque ele é plural. Porque ele precisa de alguém para amar. No caso ele tem dois, né? Deus Pai tem o Filho e o Espírito, e cada um dos dois tem dois. Cada um tem dois, né? Mas percebe como dizer que Deus é amor necessariamente implica em um relacionamento? Necessariamente implica em alguém para ser amado. Se Deus ama, ele ama quem? Ou ele seria um idólatra na outra opção. Porque ele não teria alguém para amar, ele amaria coisas. E amar coisas é idolatria. Ficou claro? Parece confuso, mas ficou claro? Faz sentido? Então tá bom. O Islã procura uma unidade contra a pluralidade. Então, o Islã busca essa unidade do seu povo através da uniformidade de seus seguidores. Você já percebeu que por mais que seja colorido, os países árabes cobrem a mulher, os mais radicais tiram a liberdade dela, só os homens no espaço público, só os homens lá. Isso é uniformidade, não é a diversidade que Deus deu. Deus criou homem e mulher para manifestar sua glória. Não estamos falando que mulheres seminuas andando no shopping, na rua, em todo lugar e na igreja é ótimo, que lindo. Não. Mas aquilo que fazem com as mulheres no Islã não é cuidado, aquilo é depreciação. Elas são um produto ali. Isso não é lindo, não é ok para nós. Aquilo ali é uma diminuição da mulher. Dentre outras coisas, eles não lidam com pluralidade. Um cristão lida com pluralidade. Você pode ou não ser cristão. O muçulmano, quando ele ascende ao Estado, ele controla o Estado e elimina o diferente. Por quê? Isso parte da visão deles. Allah é uno.
O povo tem que ser uno, não tem diversidade. Então a gente precisa criar um mundo uniforme. Tá errado? Tá, mas eles estão sendo coerentes. Eles estão seguindo a lógica da revelação que eles creem. O Estado e a religião devem ser unificados sobre o Alcorão. Essa é a crença onde é a maioria muçulmana. Então depois vocês leem isso. Agora, e a pós-modernidade? Porque é bem colorido ali, quase não dá para ver. O retrato da pós-modernidade. É até confuso, né? Não tem ordem, não tem lógica, não tem mesmo. Eu só fui colocando várias coisas. Porque na pós-modernidade a gente tem o oposto. A gente tem a diversidade sem unidade. Então, o pós-modernismo obriga a diversidade, mas não a unidade. Você tem que ser protagonista da sua vida. Você e os outros. Você precisa dizer quem você é. O segredo. Não tem espaço para diversidade na unidade. É só diversidade. Eu crio a narrativa sobre mim. Eu e o meu mundo. Eu e a minha sexualidade. Eu e a minha escolha. Eu e o meu futuro. É isso, é nesse ambiente que nós estamos vivendo. E sim, nos afeta. Não dá para falar que não. A geração mais egoísta da história, por incrível que pareça, não foi a de Adão e Eva e nem a de Caim e Abel. Os estudos antropológicos e históricos dizem que a geração mais egoísta está sendo a nossa. Por quê? Porque nós tornamos belo o egoísmo. Eu só estou desabafando. Eu só preciso de alguém para me ouvir. Eu preciso de um tempo para mim. Eu não aguento mais. Olha como, se você fala suave, nem parece agressivo. Não, é verdade, gente. Nossa, você trabalha muito, faz muito. Deus não ia exigir de você mais nada, tipo cuidar dos seus filhos, servir alguém. A sua vida é muito difícil. E tem púlpitos e igrejas lotados disso. Isso não é pregação do Evangelho. Isso é pregação pós-moderna. A ênfase reside na experimentação. Os mais velhos lembram da propaganda do experimenta. Experimenta. E é o lema aí da nossa geração que viu isso. E no autocuidado e bem-estar acima de tudo. Não. Primeiro meu bem-estar. Se não me faz bem, eu corto da minha vida. Filhos não fazem bem, muito tempo. O casamento às vezes não faz bem. O pecado não faz bem, mas vamos deixar isso de fora, né? Não vamos entrar nesse ponto. E aí as pessoas vão se mutilando. Porque o importante é o autocuidado, é se sentir bem, é estar confortável. Isso não é fé cristã. Para nós, os critérios bíblicos nos permitem ter toda a diversidade enquanto unidos em convicção. Diversidade e unidade. Somos diferentes, em muitas coisas pensamos diferentes, mas nós somos uma família, um povo de Deus, sob uma palavra. Esse é o povo de Deus. E na pós-modernidade, a dependência da razão foi substituída pela emoção. E o maior pecado numa relação pessoal atualmente é ferir o sentimento de alguém. É ou não é? Não, você me ofendeu. Eu posso te matar porque você me ofendeu. Eu posso te trair porque você me ofendeu. Só que viver ofende, gente. Ser ofende. Existir ofende. Se você é gordo, você incomoda porque é gordo. Se você é magro, você incomoda porque é magro. Se seu cabelo é claro, você incomoda porque é claro. Se é escuro, porque é escuro. Se é enrolado, se é liso. Ser ofende. Só que nessa geração que ofender é o maior crime, o maior pecado, nós somos empurrados como cristão para a marginalidade. Não, exerce sua fé lá na sua casa. Aqui você não expressa a sua fé, porque isso é ódio. Percebe a narrativa? Percebe como o desdobramento é muito natural? Se nós comprarmos isso, a gente joga a nossa própria fé no lixo, sem perceber, concordando com as narrativas culturais.
O penso logo existo de Descartes foi desbancado pelo sinto logo existo do ser humano pós-moderno. E às vezes as pessoas chegam aqui na igreja e falam, mas eu não senti. Mas você quer o quê? Você quer um abraço, quer um tapa, quer que jogue água, grite com você? Você vai sentir muitas coisas. Não, mas eu não senti Deus. Mas você ouviu Ele? Ai, não sei se eu ouvi, eu não arrepiei, eu não caí chorando. Você saiu daqui com clareza de que você tem que amar a Deus, abandonar o pecado e mudar de vida? Sim, então basta. É esse o propósito. O que você vai sentir no processo são muitas coisas, mas nós não somos produtores de sentimentos. Nós somos pregadores do Evangelho. A igreja se reúne por causa do Evangelho. Então não vem aqui para sentir coisas. Vem aqui para viver coisas. É diferente. E como o cristão vive entre unidade e diversidade? Isso é resposta para o pós-moderno, para as pessoas que estão buscando sentido. Quando Jesus afirma ser a verdade, né, o caminho, a verdade e a vida, às vezes a gente entende que ele está afirmando isso contra nós. Vocês são mentirosos, eu sou a verdade. Às vezes a gente ouve Jesus nessa pegada. Vocês são falsos, eu sou a verdade. E a gente já fica meio armado, né? Ô Jesus, desculpe por existir. Ele não está afirmando que ele é a verdade, enfatizando a sua identidade contra nós. E sim, ele está nos convidando para participar da verdade que ele é num relacionamento de fé, de confiança. Abandone a mentira e busque a verdade. Eu sou a verdade. Venham a mim os que estão cansados e sobrecarregados das mentiras. Venham a mim. E ele nos convida a partilhar dessa vida comunitária, a ser verdadeiramente humanos, a encontrar nossa verdadeira identidade nele. Não dá para separar a unidade da igreja e o cumprimento da missão. Não é uma escolha. É o jeito que Deus fez. Enquanto unidos, pregamos o Evangelho. Enquanto unidos, mostramos o Evangelho. E por meio da igreja, as pessoas conheceram o Deus Trino e continuarão conhecendo, e foram salvas e poderão ser salvas. Isso tem sido ao longo da história e vai continuar sendo até Jesus voltar. É por meio da igreja. Não é você, nem eu sozinho, nem só a minha família, nem só o meu grupo pequeno. É a igreja. É uma pluralidade de pessoas. E muitas igrejas. Não estou falando das heréticas, estou falando das igrejas sérias que pregam o Evangelho, mas que têm cores diferentes das nossas, que tem talvez um linguajar diferente, que talvez a pessoa vai pregar de bermuda, ou o outro vai pregar de terno. E se prega o Evangelho e vive o Evangelho, é a igreja de Jesus Cristo e boa. Deus quis que eles existissem. São nossos irmãos, por meio da igreja. Agora a pergunta, como nós temos vivido nossa vida em comunidade de fé? Você está num grupo pequeno? Você está em relacionamentos? Você tem amigos nessa igreja? Você abriu o seu coração para pertencer? Você abriu o seu coração para que os outros te envolvam na vida delas e você se envolva na vida delas também? Se não, você não está vivendo igreja e você está falhando na missão. Agora, se você está buscando viver essa unidade, comunicar o Evangelho, amar e ser amado, tem uma grande chance de que a dificuldade que você está enfrentando seja uma coisa chamada vida. É assim. Obedecer a Deus coloca dificuldades, mas não obedecer a Deus coloca um fardo sobre nós. E enquanto a gente desprezar o que Deus ordena para o nosso bem, a gente não vai encontrar o contentamento que Ele quer para nós, a alegria, a frutificação, os relacionamentos de amor significativos, intergeracionais inclusive, porque eu não só tenho que conviver com gente da minha idade, interclasses, o pessoal jogava bola aí, entre várias classes sociais. Esses são os nossos relacionamentos como igreja. Como nós temos vivido? Fica uma reflexão para nós.
Nós não temos opção, ou nós obedeceremos ou não. E dia 1º de dezembro vai ser o nosso próximo encontro, a gente vai colocar no grupo lá, vai ser um café e a gente vai colocar lá, cada um traz alguma coisa e a gente vai lançar o currículo do próximo ano, provavelmente o logo, que agora nós vamos ter um logo diferenciado. E como vai funcionar a partir do ano que vem, as classes que nós teremos, enfim, vamos ter uma classe para mulheres, enfim, algumas coisas assim. Mas venha dia 1º de dezembro, você vai saber, traga alguma coisa que você vai poder comer e contribuir e prepare-se aí, porque é para frente que a gente vai andar. A gente quer só melhorar, ensinar mais gente e melhor. Então continue orando por nós e se você quiser se envolver, se envolva com o nosso Ministério de Educação Cristã.